Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Não sei se vocês estão me vendo bem, som, tá tudo bacana aí? O que é que vocês possam me dar aí de retorno? Consegue ouvir bem, Silvia? Boa noite, tudo bem? Me ouve, me vê? Tá boa a imagem? Tudo bem, Daisy? Boa noite, seja bem-vinda. Vocês conseguem me escutar e ver bem a imagem? Tá tudo certo? Felipe, boa noite. A imagem, sim, imagem, som perfeito. Excelente, excelente. Maravilha. Então, hoje à noite a gente vai bater um papo com a Luciane Schutz, ela que escreveu aí um livro, né? Opa, a Luciane já entrou aí na sala e ela escreveu um livro falando sobre a boa morte. Estou tentando localizar ela aqui, que ela já está aí com a gente, para a gente começar a bater esse papo. E a ideia, pessoal, é que a gente possa falar não da morte de quem vai, né? Até como diz lá o Márcio Liba, né? Ele comenta com a gente que, mas quando chegar a minha morte eu não vou estar lá, né? Eu vou estar em outro lugar, né? E a ideia nossa é bater um papo em relação à morte para quem fica, né? Quem fica na saudade, quem sofre essa perda, né? Então é bem esse sentido do que a gente bater esse papo aí. A Luciene já está aí, já convidei ela para entrar na sala para a gente começar a tocar esse papo, saber um pouco mais. Aê, que bacana, Ei, que deu bom, certo. gratidão. Deu certo. Eu que Tecnologia agradeço. às vezes não, né? Tanto a Luciane quanto eu fomos originários da área de tecnologia, né? E a gente sabe que nem sempre funciona, mas Não, nem sei. às vezes dá certo. Aliás, eu acho que eu tenho trauma de bug. Que legal. Aí, a Silvia está aí com a gente, a Silvia Modeste, que Oh, participa daquele grupo. Silvia. Uma doula, fiquei sabendo, viu, Silvia? A gente conversou aqui antes, falando do seu conhecimento profundo, né? Nessa Sim, área. Que sim. bacana. Vamos contar muito aí Silvia com a é sua... doula da morte. Primeira Oh, turma formada no Brasil. nossa, o que que é essa atividade? Conta aí pra gente, Luciane. Olha, a Silvia pode falar melhor do que eu, mas significa acompanhar de forma humanitária a, o processo de morte, né? Então, está ligado, é uma profissão, e está ligada a todo esse movimento de cuidados paliativos, né? De não necessariamente manter o paciente dentro de uma UTI. Papo para hoje. É próprio para hoje. E como é que esse tema entrou no seu dia a dia? Como é que você foi para esse tema da morte? Conta um pouco da sua história para a gente, Luciane. Enquanto a gente está convidando o pessoal, quem já estiver na sala, pessoal, manda os aviãozinhos aí, convida o pessoal para entrar. Essa live vai ficar gravada. Eu sei que o horário muitas vezes é ruim para o pessoal, mas assim que finalizar, a gente vai disponibilizar aí no YouTube, nas redes sociais, para que outras pessoas possam assistir também. Mas conta um pouco para a gente, como foi isso? Porque eu te conheci na área de tecnologia, né? Quem diria, né? Como as coisas mudam, né? Aliás, é bom também ter testemunhado o seu processo, né? De busca, de transformação. E eu acho que essa é a busca de todos nós, né? Fazendo já alusão ao nosso termo, deixar morrer o que não serve mais para deixar nascer o que é novo. Então, eu acho que eu trabalhar hoje nessa área vem de um deixar morrer o que não me servia mais e buscar alguma coisa que fizesse sentido. E é muito interessante que o tema de hoje é acolher a morte e as perdas,
mas nada ensina melhor da vida do que a morte e as perdas. Nada ensina melhor a gente, infelizmente, é o pior e o melhor professor, né? E eu fico curiosa para saber quem está entrando aqui, quantas mortes já passou e quantas perdas já viveu. Porque às vezes a gente sempre pensa no mais drástico, né? Que é a morte de alguém querido, que é a perda de alguma coisa muito valorosa, mas até pequenas perdas, elas são objetos de um processo que precisa ser integrado. Aí, contando um pouquinho da minha história, eu perdi uma filha. E essa morte, o morrer de um filho, é algo que dói duplamente. Ele dói porque quebra um script. A gente é suposto dar a vida e não perder a vida. E dói porque a gente não espera que uma perda dessa venha. Então, eu aprendi muito da morte vivendo perto da morte. Ou convivendo com ela, ou vivendo ela pessoalmente. E depois eu comecei a ver, porque eu nem sempre tive sucessos em TI, né? Tive alguns fracassos que foram mortes também. Claro. E comecei a me dar conta que o que a gente vive, seja a perda de um emprego, de uma empresa ou de uma pessoa, precisa ser de alguma forma integrado. Aí, Ricardo, eu estava dando uma olhada no seu livro hoje, recordando ele, e eu pensei assim, eu acho que depois do nosso papo, o Ricardo vai pensar na ideia de criar os 8 As, porque eu tenho um A para te sugerir. Claro. É o A do assombro. Toda perda e toda morte, e ela está presente em qualquer plano ou qualquer realização que você queira, não é certo que você vai ter um caminho bom. Não é certo que a sua vida vai ser nascer, casar, ter filhos, morrer. No meio disso tudo, de todo esse desenho, tem as rupturas. Como o Covid agora está sendo uma ruptura para nós. Então, é um convite para que a gente rompa aquilo que se perdeu por questões que estão além do nosso alcance e que a gente possa passar até essa nova vida, depois da vida que foi perdida, num processo que a gente chama de espaço liminal, ou liminal space, ou espaço liminar. Que eu nem tenho mais a vida que eu perdi e eu nem construí a nova vida. Isso é uma espécie. Toda morte, ela passa por esse espaço liminar. E hoje nós estamos vivendo, Ricardo, coletivamente, um espaço liminar. Todos nós perdemos a nossa vida conhecida. E todos nós ainda não encontramos a nossa nova vida. Ironicamente, estamos levados pela morte, reféns dela, a ficarmos nesse berço, sendo gerado o novo, onde o velho está sendo enlutado. Então, nós estamos vivendo. Faz sentido isso para você? Totalmente, totalmente. Até a Silvia comenta aí desse ciclo, né? Ela coloca aqui ciclo vida, morte, vida, né? Porque é interessante a gente observar que o ciclo da vida naturalmente começa de alguma forma com alguma ruptura, com alguma perda, né? Quando ali é cortado o cordão umbilical, que uma nova vida se forma independente, se rompe ali também aquela ligação, né? E de qualquer forma, e vocês que são mães, né? Vocês terminam de alguma forma naquele momento perdendo aquele ser de dentro de vocês, né? E ofertando com amor ao mundo, né? Porque ali se rompe aquele vínculo físico, né? Tem um rompimento ali.
É E bem do ponto de simbólico vista isso. do bebê, a vida que ele conhecia no útero morreu. Então, um Exatamente. bebê, ele vive um nascimento para uma nova vida, mas ele vive uma morte da vida que ele conhecia, Perfeito. onde ele foi formado. De Que é esse certa forma, liminar que você está falando, inclusive, né? o liminar é esse parto, né? Esse espaço liminar é aquele em que eu não tenho como voltar para o útero, mas eu também não estou preparado para o que vem aqui. Olha tanto de luz, olha o tanto de frio, olha essas coisas me tocando, sendo que eu nunca fui tocado. Então, imagina que o que nós estamos vivendo hoje é essa passagem, né? Então, o que é a morte, se não uma transição, como a Sil estava falando, entre uma vida que morreu e uma vida que vai nascer. Uma nova vida. A velha vida é a nova vida. Eu escrevi um livro sobre isso chamado Voo do Trapezista, porque eu gosto de imaginar que é como um salto. Nesse caso, quando eu perco alguém que eu amo, ou quando eu com algo que é muito importante para mim, essa ruptura é como se eu fosse o trapezista que está lá, o trapezista não fica balançando ali naquele lugar conhecido, até que ele é chutado para fora, ele se lança, né? Aqui no caso nós somos lançados, para a morte pela perda, nós somos lançados para o outro lado do trapézio. Nesse espaço liminar, eu estou num voo sem chão. Com o que eu posso contar para chegar do outro lado? Primeiro, É um uma trapezista boa é uma boa pergunta. pergunta, né? Aliás, gente, do Eu site. acho que está todo mundo se fazendo essa pergunta agora, assim, quem eu serei depois da pandemia, né? Eu acho que é. E o que eu quero te trazer é um outro olhar, o olhar do medical coach. Quando a gente está acompanhando um paciente, desculpa, gente, agora essa é a minha área de formação, é coach para a área médica. Então, por isso que eu acompanho pacientes terminais, pacientes graves, e eles vivem, eles inclusive brincam e falam assim, bem-vindo mundo, bem-vindo à nossa vida, né? Porque é o que eles vivem, eles estão em espaço liminar, receberam um diagnóstico, o diagnóstico pode ser uma sentença de morte, e eles estão fazendo esse voo para um mundo novo que pode ou não ser um mundo onde eu estou vivo ou morto, né? Então, nesse lugar, não adianta eu ter planos, porque eu não tenho como, mesmo que eu siga os 7 As, percebe? Por isso que eu estou te convidando a olhar a possibilidade de um 8º A, que é o assombro. Eu estou com um fator que é o fator da incerteza absoluta. Para onde eu me volto? Porque eu olhar para um outro lado do trapézio, né, minha nova vida, não é suficiente, porque eu não tenho controle das variáveis. Eu posso criar um campo em mim que favorece aquela minha visão de, por exemplo, chegar vivo no fim da pandemia e abrir-me para as possibilidades, mas eu estou voando, eu estou sendo lançado. Então, eu volto a pergunta para vocês: o que eu posso fazer que realmente amplie as possibilidades de eu chegar do outro lado, de preferência vivo, de preferência bem, sabendo que, na verdade, eu tenho muito ou pouco controle sobre o volume de variáveis que estão nesse momento liminar. Vocês têm alguma ideia, gente? Chat? Ideias são bem-vindas. Caramba! Eu não penso. A única forma que eu percebo esse salto que você traz, essa colocação, na minha percepção, o que eu
eu buscaria, fazendo uma correlação com um momento, inclusive presente, que a gente não sabe aonde vai parar esse salto, é muito viver o momento presente, o agora, de uma forma satisfatória. Trazer o momento presente algum significado. Não. Pensar, me isolar um pouco de lamentar a vida velha que eu perdi, de acolher que eu tenho poucas condições de materializar uma vida nova assim, certo? Mas o que me resta é o presente. E nesse presente, ele pode ser muito acachapante. Acachapante é uma palavra tão antiga. Te derrubar. Porque ele não é um presente que nutre. Eu posso estar em casa, estar com o meu negócio parado, eu posso estar completamente retido nesse espaço liminar, e ele não é um presente aprazível. E aí vem a segunda pergunta. Sim, eu vou estar no presente, mas eu preciso criar o campo para essa nova vida. Porque se eu simplesmente estiver no presente, eu posso estar também sendo inundado por uma série de estímulos que não são nada positivos. Basta ligar a televisão. Então, há algo que eu preciso enlutar. Então, antes de eu ir para frente, eu preciso olhar para trás e falar assim, o que eu preciso enlutar? Fazer o luto. O que eu perdi? Enquanto eu não fizer o luto, como é que eu vou me lançar? Porque sabe qual é a tendência? A tendência da gente é ficar no loop, de pensar assim, que a nova vida, depois disso tudo, ela é a velha vida replicada. Pouquíssimos de vocês que estão nos ouvindo agora vão ter ela replicada. Porque mesmo que vocês voltem para as mesmas condições que vocês tinham antes, ela não será a mesma vida. Porque as pessoas em volta de vocês terão perdido algo. Terão nascido, deixado nascer algo. Então, necessariamente, a gente precisa enlutar o que a gente está perdendo. E podem ser pessoas que se foram pelo Covid ou outras causas, como pode ser condições. Faz sentido isso, Ricardo? Então, eu estou pensando aqui, você trouxe um aspecto bem profundo, né? E se a gente for olhar para as fases do luto, na última fase do luto, que vem a fase da aceitação, da compreensão, é aquela fase, talvez, que tem a ver um pouco com o que você está comentando, que é a integração do que foi, né? Porque a gente olha para trás, né? Antes, inclusive esse olhar para trás na etapa antes da aceitação é a depressão, que normalmente a depressão, ele naturalmente traz a pessoa para dentro, né? E nessa fase da depressão é muito natural revisitar esse passado como você colocou, né? Hoje... Fala. Hoje eu estava até pensando um pouco sobre isso de manhã, né? Que eu saí de casa para dar uma corrida e tal, que eu tenho mantido para manter, inclusive, esse equilíbrio, né, emocional com tantas coisas que acontecem no dia que a gente é demandado. Então, para mim é importante a atividade física, eu acho que para qualquer um deveria compor seu dia a dia. Eu tenho até comentado com muita gente que eu vejo poucas pessoas falando em aumento da imunidade. E a atividade física faz parte disso. E nesse repensar, que talvez tenha um pouco a ver com o que você colocou, eu comecei a ver, visitando esse tema da morte, da perda, né? Me veio à mente uma situação específica na minha vida, de um tempo atrás, muito forte nesse tema da perda. E aí eu comecei a visitar momentos que foram importantes nesse processo, que foram
memórias boas, né? Outras não tão boas. E no final desse balanço geral, veio para mim um sentimento muito forte de gratidão, de falar assim, caramba, que bom eu tive a oportunidade de ter vivido. Né? E aí eu comecei a visitar muitos lutos, pessoas que passaram pela minha vida e não estão mais aqui com a gente, amigos, né? Pai e tal. E eu falei assim, nossa, mas enquanto estava ali, o quanto de aprendizados ocorreu, o quanto de trocas e partilhas ocorreram. Então eu entrei daquela situação de perda, de falta, de saudade, de vários momentos, eu falei assim, nossa, mas se tem saudade é porque teve bons momentos a serem relembrados, né? Então, eu não sei se esse ponto que você traz de olhar do enlutar tem um pouco a ver com isso, nesse sentido de revisitar e olhar para aquela situação e falar assim, caramba, eu sou hoje o que sou, parte de toda essa história que, inclusive, houve uma perda, uma morte, né? Não sei. Fico pensando sobre isso. Olha, isso é lindo que você está trazendo, porque você está colhendo os seus aprendizados e no limite, esse processo todo da morte, ele tem a ver não com esses estágios, essa ideia do Ross, hoje não se vê tanto assim. O que se vê, na verdade, é um processo como se fosse, sabe aquela figura do infinito? Sei. Enlutar, tocar a dor, seja lá por que caminho for, como você tocou hoje pela manhã, e escolher a vida. Tocar a dor e escolher a vida. E às vezes eu estou aqui num loop escolhendo a vida, apesar daquela perda, apesar daquela morte, e vai vir um cheiro de café na cozinha, e eu vou lembrar do meu pai, e eu vou estar de novo tocando a dor da perda. Então não se entende mais um processo tão linear, embora sim, Perfeito. com frequência, a gente que acompanha pacientes terminais, a Sil está aí, pode confirmar, a gente vê essa aceitação e a entrega desses pacientes. Mas o processo ele é muito mais dinâmico e no mesmo dia eu posso ter negação, na hora do almoço eu estou com raiva, no final da noite eu estou em depressão e pode ser que eu acorde de madrugada aceitando. Oh! E não é linear. Então, hoje, por exemplo, o que você está trazendo é muito rico. Você está integrando o luto. Porque é isso que a gente busca. O luto não se cura. O luto não para. Uma perda que a Olha, gente sofre, ela vai estar sempre conosco. Ela pode entrar num estado de dormência dessa dança, né? De tocar a dor e escolher a vida, de tocar a dor e escolher a vida. Mas em algum momento ela se ameniza simplesmente, ela não some. Então, por exemplo, toda essa vida que a gente perdeu, todos nós perdemos algo ou alguém, ela vamos passar 10 anos e a gente ainda vai se encontrar e falar assim com um apertinho no coração. Lembra daquele tempo da pandemia? Olha só, tudo que mudou. Olha as escolhas novas que eu fiz. Nossa, mas perdi o meu emprego. Oh, virei um empresário. E é nessa dança de ter a grandeza, dignidade que ele merece. Porque num perfeito. padrão capitalista, eu digo capitalista porque ele é muito fortemente associado à realização, né? E tudo bem. Eu posso ver tudo isso como um fracasso. Mas na medida que a realização está em viver o processo,
E qual a colheita que eu faço a partir desse processo? E o que eu posso enlutar dignamente? O processo é muito mais de realização interna do que externo. E esse não é um convite fácil de aceitar. Porque a nossa tendência é culpar. Quem matou o paciente? Quem me demitiu? Quem chutou o pau da barraca na nossa relação em isolamento? Enquanto eu estiver trancado na vítima, eu não sou capaz de enlutar. Entendi, Então, perfeito. primeiro passo para entrar no luto, que é o espaço necessário para eu viver esse processo de transformação com grandeza, com dignidade, é não ser vítima de nada disso que está acontecendo, nem desse governo, nem do governo internacional, nem do Covid, nem de nada. O segundo passo é a gente poder olhar o que morreu de fato ou o que vai ter que ser transformado. Vou dar um exemplo simples. E aí eu gosto muito da CNV, eu uso muito as bases da CNV em acompanhamento de luto. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa, um emprego, uma situação que me nutria em determinadas necessidades, então vamos dar um exemplo, eu vou dar um exemplo mais light, tipo um emprego. Só para falar para o pessoal que não conhece, né? CNV é comunicação não violenta, né? É todo um processo que o Marshall trouxe, documentou e é muito utilizado. É excelente para a utilização de diálogos mais difíceis, né? É um ótimo processo. E de lidar com a integridade e a coerência de todos que estão envolvidos, né? Mas a gente aplica a CNV, o luto da CNV em processo de luto da seguinte forma. Quando eu perco algo ou alguém, esse algo ou alguém, em certa medida, me nutria de coisas que eu perdi quando eu perdi essa relação com essa pessoa ou com esse algo. Em lutar, primeiro é entrar no espaço em que eu acolho a dor dessa perda. E eu acolho que eu posso amanhecer amanhã bem, na hora do almoço estar mal, e à noite estar melhorzinho. Porque é uma montanha-russa que eu estou vivendo, certo? Não é um estágio, é uma montanha-russa. Eu estou vivendo essa montanha-russa, eu não sou vítima de nada, eu perdi, eu honro que eu perdi, mas em algum momento, quando eu senti que eu sanei, que eu pude expressar toda a minha dor e que eu encontrei um espaço seguro de expressar, que é esse ponto fundamental de viver o luto. É com quem você pode ter uma conversa de luto. Com quem você pode chorar que você perdeu aquela pessoa sem virarem para você, não, vai encontrar outro. Não, empregos tem muitos. Esse não é um espaço seguro. A gente precisa criar um espaço seguro para viver o luto, para poder chorar, ser chorado, para poder voltar para o mesmo assunto N vezes, até você dar aquela balança. A minha tela bloqueou aqui. Eu estou escutando a sua voz. Sua internet às vezes dá uma falhadinha, mas tem conseguido sustentar a voz. Você voltou. A voz agora sumiu. A voz não. Deixa eu ver. A sua imagem tá boa, mas a voz deu uma sumida. Enquanto você veja aí, tem várias pessoas fazendo várias colocações aqui sobre todo esse processo. Conseguiu voltar, Lu?
Você me ouve? Você me ouve? Também não? Então vamos fazer uma coisa. Eu vou fechar e eu abro de novo. Pode ser assim? Eu acho que vai ficar mais fácil. Ok? A gente vai